Boa noite, pessoal do primeiro módulo. Aqui é a professora Gabriela. Para quem não se lembra mais, faz tanto tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Gente, eu espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, cuidando da sua saúde física e mental, porque há tanto tempo já em isolamento, a gente já está sentindo isso, né, no nosso lado emocional, já está ficando complicado. Gente, primeira coisa para o dia de hoje, para a nossa aula de hoje, do dia 22. Não consegui preparar a plataforma do Google Meet para a gente usar hoje. Precisa de um cadastro meu, estava indo tudo bem, mas precisa de uma parte em que a faculdade precisa me liberar, me cadastrar na plataforma, e isso vai ficar pronto só amanhã de manhã. Teve todo esse feriado, né, esse recesso, então atrasou. Então, só vou conseguir mesmo amanhã de manhã. Então, para hoje, não vamos utilizar o Google Meet, que era o que eu estava planejando, tá? Mas não deu tempo de ficar pronto. Esse recesso atrapalhou um pouquinho aí esse cadastro, tá? Mas não tem problema. Eu já tinha uma aula já gravada do sistema de gestório que eu vou colocar no portal daqui a pouco para vocês, ok? Então, para hoje, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vou dar alguns recados. Primeiro foi sobre o Google Meet, que eu já expliquei para vocês, né? Infelizmente hoje não rolou, mas eu espero que para quarta que vem dê tudo certo. Me parece que todo mundo já tem acesso, já está conseguindo utilizar bem essa plataforma. Eu que ainda não sei direito, mas aí vocês vão me ensinando, a gente vai aprendendo junto. Quem sabe até na quarta eu já tenho dado bastante aula com essa plataforma e aí fique bem tranquilo para mim. Beleza? Porque é novo, eu nunca usei, mas eu acredito que vai ser bem tranquilo. Outra coisa, eu postei hoje a nota de vocês, a primeira atividade sobre os músculos. Achei bem bacana, teve uma reunião dos professores, vocês fizeram uma consideração para a gente colocar o nome da atividade lá no portal, porque estava escrito atividade 1, 2, 3, e realmente confunde. E eu também estava ficando confusa. Então ficou bacana, acho que colocar ali o nome da atividade, pelo menos o tema, para ficar mais fácil para vocês se localizarem, beleza? Isso já foi arrumado já semana passada. É bem bacana esse feedback de vocês, para a gente poder se adaptar também, porque a gente trabalha daqui, mas a gente não sabe como que vocês estão recebendo isso, né? Gente, então eu postei as notas, aquela atividade sobre os músculos, né, da atividade 1. Vocês responderam algumas perguntas, tinham 14 questões, sendo a última de verdadeira ou falsa. Aquela atividade, ela tinha um valor de 50 pontos, tá? Então, quem acertou tudo tirou 50 e depois eu falo para vocês quantos pontos que tinha cada questão, que agora eu não vou me lembrar, tá? Quem não tirou nota máxima, quiser me chamar no aplicativo da Libertas para me perguntar onde que errou, tá? Porque eu anotei quais as questões que vocês erraram. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou sair desse vídeo e eu vou começar a gravar um vídeo sobre essa atividade. Eu vou fazer a correção. Era isso que eu queria colocar no Google Meet para todos vocês trazerem, né, as suas dúvidas. Mas então eu vou gravar um vídeo sobre fazendo a correção desta atividade. Aí eu vou fazendo ela bem devagarinho para vocês poderem ir compreendendo e pegando. Vão anotando suas dúvidas e me mandem. Me mandem no e-mail, me manda pelo aplicativo, que aos poucos a gente vai respondendo. Às vezes a gente demora um pouco. Uma porque são muitas turmas, depois o aplicativo ele a gente precisa aprender a lidar melhor um pouco com ele, tá? Mas se por acaso alguma dúvida de vocês vierem até a mim, eu demorei a responder, me chama de novo. Me cobra lá, porque às vezes a gente deixa passar batido, tá bom? Então nós vamos fazer a correção da atividade 1 sobre os músculos daqui a pouquinho. Só aguentar aí, beleza? Depois, gente, que vocês assistirem o vídeo sobre a correção da atividade 1, sobre os músculos, vocês vão abrir um arquivo que eu vou postar no portal daqui a pouco, sobre o sistema digestório. Vocês já fizeram uma atividade, a atividade 2, sobre o sistema digestório, que é para entregar até hoje. Então, vocês têm hoje
até as 23h59 para me entregar. Então, o que eu vou postar? Essa aula é aquela aula do PowerPoint comentada que eu mandei semana passada. Eu soube que todo mundo conseguiu ouvir a aula, é isso mesmo? Se alguém não conseguiu ouvir a aula do PowerPoint, me manda mensagem no aplicativo ou no e-mail ou se comunique com a Renata, tá? Que ela é uma ponte aí de comunicação bem rápida entre eu e vocês. Tá? Então, vocês vão abrir o arquivo lá no portal que se chama Sistema Digestório Comentado. É a aula do sistema digestório, só sistema digestório parando em glândulas anexas. Nós não vamos entrar em glândulas anexas ainda, tá? Então, vocês vão fazer aquele esquema. Quem tiver no seu computador, notebook, vai abrir o PowerPoint, vai colocar em apresentação de slides ou clicar direto na tecla, no botão F5, que ele vai começar a apresentação e aí vocês ouvem. Se vocês forem passando os slides pela setinha ou clicar o mouse, ele passa o slide, mas ele corta a minha voz. Então, para ouvir toda a explicação, vocês têm que deixar a apresentação de slides correr sozinha, tá bom? Deixa correr, porque quando vocês mudam o slide, corta a minha explicação. Essa aula comentada do sistema digestório, ela tem em torno de 28 minutos. E no final tem 2 slides que tem os vídeos que eu gravei fazendo a correção da atividade 2 sobre o sistema digestório. A atividade 2, tem muita gente ainda que precisa me mandar, então eu ainda não postei as notas, devo postar ao longo dessa semana, tá bom? Gente, então é isso. Vamos então para o vídeo com a correção da atividade 1 sobre os músculos. Então assistam isso primeiro, né? Espero que vocês assistam esse vídeo primeiro com o meu rosto e a atividade 1. Depois, aí vocês vão para sistema digestório, tá? Gente, dúvidas sobre músculos, me mandem, tá? Porque daí eu vou acreditar que tá tudo bem. Claro que não foi, né? Aquela aula presencial como a gente gostaria, mas pelo menos o máximo que vocês puderem absorver de conhecimento sobre músculos, eu quero que isso seja atingido por vocês, tá bom? Claro. Pessoal, então vamos começar a correção da nossa atividade 1, ok? Vamos lá, vou fazendo aqui com vocês. Então, foi essa atividade aqui que eu mandei. Vocês deveriam fazer uma leitura da nossa apostila, que se chamava Material, Anatomia e Fisiologia Humana, Slides, que se chama, né? Esse material ainda está lá, que é o nosso material do nosso dia a dia. Aqui já estava portado no postal, acesso aos vídeos e livros de apoio que eu sugeri para vocês. E vocês deverão responder as seguintes questões. O que significa a abreviatura MM. Minúsculo, né? Nós já vimos nas nossas aulas, nas nossas aulas presenciais. Gente, essa era facílima. Vou colocar uma folha aqui para responder, tá? Para eu escrever com vocês. Então, a questão de número 2, o que significa a sigla MM minúsculo ponto? Significa músculos. Nós já vimos isso, né? Então, essa é uma abreviatura sobre músculos que vocês poderão usar em todas as nossas aulas de anatomia e em outras disciplinas, tá? A não sei que o professor não aceite a abreviatura, mas é uma forma da gente padronizar e abreviar, facilitar a nossa vida, tá bom? E o que significa a abreviatura MMS maiúsculo? O que significa? Membros superiores. Nós vimos isso também e era só para a gente relembrar, né? Membros superiores e a sigla MMII maiúsculo. Estamos falando dos membros inferiores. Gente, os membros superiores, nós estamos falando dos braços, das mãos, dos ombros, e os membros inferiores nós estamos falando das pernas, dos pés, do quadril, ok? Vamos então para a questão 4.
Quais tipos de músculos, aqui a abreviatura, né? Quais tipos de músculos existem? Existem 3 tipos de músculos, que é o músculo, né? Vamos colocar aqui como a gente já aprendeu a abreviatura. O músculo estriado esquelético, que eu gravei uma aula semana passada para vocês sobre isso. O músculo estriado esquelético, por que estriado? Porque ele é cheio de estrias, né? Lembra da fibra da carne? Aquela carne vermelha, ela é cheia de fibra. Então, o músculo estriado, ele é cheio de fibras, tá bom? Esquelético, por quê? Porque ele está preso ao osso, tá? Porque ele está preso ao osso. Então, um tipo é o músculo estriado esquelético, o outro tipo é o músculo cardíaco. E onde está esse tipo de músculo? Obviamente que está no coração, né? Ele está no coração. É o único local do nosso organismo que a gente vai encontrar o músculo cardíaco. O músculo estriado cardíaco também tá certo, porque o músculo do coração, ele também é formado por estrias, tá? E os músculos lisos. Muitas pessoas responderam ou não estriados, né? Ou não estriados. O que é um músculo não estriados? Não estriado. É porque ele não tem estrias, ele não tem as fibras, ele é liso. Então ele pode chamar músculos lisos ou músculos não estriados, que é a mesma coisa. Onde nós vamos encontrar músculos lisos? Nós vamos encontrar eles nos órgãos, né? No útero, a gente pode encontrar ele na bexiga, no estômago, no intestino grosso, intestino delgado, tá? Então ele vai formar os nossos órgãos. O músculo cardíaco nós já vimos que está no coração e os músculos estriados esqueléticos, eles estão presos aos ossos. Então são aqueles músculos que estão nos membros superiores e inferiores, estão no tórax, na face, no crânio, ok? Gente, então vamos lá para a questão 5. Bem, até aqui, até a questão 2, 3 e 4, praticamente eu creio que ninguém errou, né? Tá? Era bem simples. Agora, a partir da questão 5, aí teve muito erro na questão 5, bem dizer assim, a maioria, tá? Vamos lá, o que a questão 5 diz? Deixa eu pôr bem pertinho aqui. Todo o nosso corpo é formado por músculos, mas existe uma diferença importantíssima entre os músculos estriados esqueléticos da face com os do restante do corpo. Que diferença é essa? Gente, para essa questão eu vou fazer um esquema aqui para vocês. Vamos lá. A respeito dos músculos estriados esqueléticos. O que acontece com esse tipo de músculo? Esses músculos, gente, que estão nos nossos membros superiores e inferiores, no tórax, crânio, cabeça, são músculos que são formados por estrias, que nós já vimos, e que estão próximos aos ossos, né, esqueléticos. Gente, existe uma regra básica para a maioria desse tipo de músculo aqui. O que acontece? Que regrinha é essa? É onde eles começam e onde eles terminam. O que isso quer dizer? Para os músculos estriados esqueléticos, eles têm origem em um osso. Eles têm origem em um osso e têm a sua inserção em outro osso. O que é isso, professora? Isso significa dizer que para os músculos estriados esqueléticos, eles se originam, eles começam em um osso e vão terminar em outro osso. Como assim? Meu Deus, o que ela está falando? Vamos voltar para essa nossa imagem aqui que ficou toda rabiscada, né? Aqui da nossa aula passada. Aqui eu apresento para vocês, né, os músculos dos membros superiores, especificamente do membro superior direito. Gente, vamos pegar um exemplo aqui do deltoide, tá? Que é um músculo bonito.
O músculo deltoide é este músculo aqui, ó. Músculo bonito, que vocês vão ouvir falar muito dele nas aulas de semiologia. O deltoide, assim como tantos outros músculos estriados esqueléticos, eles têm a sua origem, eles se originam aqui em cima, ó, nesse osso do ombro, tá? Ou seja, eles começam aqui, eles estão presos ao osso do ombro e tem a sua inserção, eles vão terminar em outro osso, que quem que tá passando aqui embaixo é o húmero, tá bom? Então, os músculos estriados esqueléticos, eles se originam em um osso, eles começam em um osso e vão terminar em outro. Por isso que a gente fala que a gente traciona o osso quando o músculo contrai. Quando eu tenho uma contração de um músculo, ele traciona o osso. Por quê? Porque ele se origina em um e termina em outro. Aqui como o bíceps. O bíceps, ele é esse músculo aqui, que está um pouquinho mais aqui embaixo. O bíceps está aqui, tá? O bíceps é esse músculo mais externo, mais bonito que a gente vê. O bíceps, mesma coisa, ele se origina lá atrás no ossículo ali perto, no ossículo do ombro e vai se inserir já aqui nos ossos do antebraço. Então, quando a gente contrai um bíceps, ele traciona os ossos daqui de cima com daqui de baixo. Então, quer dizer que os músculos estriados esqueléticos, eles têm origem em um osso e sua inserção em outro osso. Eles começam em um osso e vão terminar no outro. Isso vai ficar um pouco mais fácil para eu mostrar para vocês lá nos nossos músculos, nossos bonecos do laboratório. Tá? Então, isso é uma regra básica que acontece para todos os músculos estriados esqueléticos do nosso corpo. Porém, toda regra tem a sua exceção. Então é essa, né, gente? A exceção são os músculos estriados esqueléticos da face. Elas se comportam de maneira diferente. Por quê? Porque na nossa face existe uma coisa bem diferente dos outros músculos estriados esqueléticos do nosso corpo. Através da face, a gente pode provocar, né? A gente pode produzir, na verdade, a gente produz as expressões faciais. Então, como que isso acontece? Porque os músculos estriados esqueléticos da face, eles têm a origem em um osso, né, que no caso é o osso do crânio, algum osso do crânio, e a sua inserção vai ser aonde, gente? Vai ser na pele. Então, essa é a exceção entre os músculos estriados esqueléticos do restante do corpo com os músculos estriados esqueléticos da face. Os músculos estriados esqueléticos, que são aqueles dos membros, do tórax, eles vão se originar em um osso e vão se inserir em outro osso. Ou seja, começa em um osso, aí eu tenho toda a extensão do músculo e aí ele vai terminar lá no outro osso. Então, quando o músculo contrai, ele traciona aquele osso e produz, juntos eles produzem movimento. E os músculos estriados esqueléticos da face, eles se originam em um osso, que no caso é algum osso da face, seja o osso nasal, seja o osso zigomático, seja o osso frontal, seja mandíbula, maxila, enfim. Esse músculo ele vai se originar em algum osso da face, porém a sua inserção vai ser na pele da face. E por isso é que a gente consegue produzir as expressões, segura aqui o papel, gente. As expressões faciais, tá? Então, essa é a diferença básica
Quem acertou essa questão tinha que ter falado sobre isso, sobre essa questão que os músculos estriados esqueléticos de todo o corpo têm origem em um osso e inserção em outro osso, e os músculos estriados esqueléticos da face têm origem em um osso, porém a sua inserção é na pele, assim produzem as expressões faciais. Quais expressões faciais que nós falamos? Aqui, né, o músculo prócero, esse músculozinho aqui que está entre os olhos, né, que aproxima os olhos. Quando há contração desse músculo, ele produz a expressão de preocupado, zangado, né? Aqui a gente tem o músculo risório, que é um exemplo bem bacana também. Quando a gente contrai o músculo risório, a gente produz a expressão do sorriso, da felicidade. O músculo abaixador do lábio inferior, a gente abaixa o arco da boca, né? E aí a gente produz as expressões de tristeza. Enfim, nós já tivemos uma aula sobre isso e a resposta da questão 5 é isso basicamente que eu acabei de falar para vocês. Os músculos esqueléticos da face, eles se originam em um osso e se inserem na pele, assim produzem as expressões faciais. E os demais estriados esqueléticos do restante do corpo se originam em um osso e se inserem em outro osso diferente, tá bom? Vamos passar então para a questão 6. Aí eu venho nessa regrinha aqui que eu passei para vocês também na aula passada. É uma regrinha bem básica, né? Essa nossa pizza aqui em 3 pedaços, não é? Em que a gente dividiu os músculos da região do nosso corpo em músculos da região posterior, os músculos da região anterior e os músculos da região lateral. E estes exemplos de músculo aqui, que está em vermelho, tríceps deltoide, foram exemplos de músculos dos membros superiores, ok? Isso aqui é uma regrinha básica. Todos os músculos da região anterior, exceto a articulação do joelho, porque a articulação do joelho ela é mais complexa e ela é uma exceção, todos os músculos da região anterior do nosso corpo fazem um movimento de flexão. E todos os músculos da região posterior do nosso corpo fazem um movimento de extensão. E todos os músculos da região lateral do nosso corpo fazem um movimento de abdução. Isso aqui foi uma regrinha que eu já passei para vocês na aula passada, tá? Isso aqui é regra, fica bem tranquilo para a gente compreender. Tem algumas articulações que têm a sua exceção, mas como a questão 6 já diz, né? Os músculos aqui, ó, da região anterior do corpo, exceto a articulação do joelho, são responsáveis por qual tipo de movimento? Então, vamos colocar aqui, vamos escrever. Bom, assim que eu já falei para vocês qual é a resposta, essa aqui é a questão 6. Os músculos da região anterior do corpo são responsáveis pelo movimento de flexão. Beleza? Vamos então para a questão 7. Passou aqui. Questão 7. E os músculos localizados na região posterior do corpo, exceto a articulação do joelho, são responsáveis por qual tipo de movimento? Lembrando que a articulação do joelho, ela é exceção. Então, aqui como a gente viu na nossa regrinha básica, né? Os músculos da região posterior do corpo são responsáveis pelo movimento de extensão. Ah, então, muita gente colocou um monte de coisa nessas questões, falou, mas não falou o que tinha que falar, né? Então, questão 7, extensão. Vamos para a questão 8. E os músculos da região lateral e os músculos da região medial? Vamos lá, volta aqui para a regrinha, tá? Aqui, ó, já está aqui. Região lateral faz o movimento de abdução, que é o movimento de abrir. Quem faz, né, já fez academia, musculação, conhece aquelas máquinas lá na academia de adução e abdução. O movimento de abdução é o movimento de abrir, tá? E o movimento de abdução, ele é feito pelos músculos que estão na região lateral. Ok? E os músculos que estão na região medial, ele faz o movimento de adução,
que é o contrário, que é o movimento de fechar. Então, abdução vem de abrir. Abrir. São os músculos da região lateral. E o movimento de adução é o contrário, a adução é o movimento de fechar. São os músculos da região medial que fazem esse movimento. Ok? Então, a 6, a 7, a 8 era para colocar sobre os movimentos, né, dos músculos que estão em determinadas regiões. Então, agora a gente vai aqui para a questão... Deixa eu pegar um papel novo. Questão 9. Questão 9. Dê 5 exemplos de músculos da face. Facílimo esse, né? Ó, isso daí vocês poderiam colocar orbicular dos olhos, vários exemplos, né? Era só pegar, deixa eu achar, cadê? Aqui. Vocês não estão vendo a bagunça que eu tô fazendo aqui de papel. Aí, ó. Eu preciso só de 5 exemplos de músculos da face. Vamos lá, sem colocar muito aqui nos nomes, ó. Vamos relembrar os músculos da face. Orbicular dos olhos, prócero, aqui o músculo frontal ou epicrânio, aqui o músculo nasal, aqui o corrugador do supercílio, tá? Que tá aqui embaixo da sobrancelha. Vamos ver aqui, deixa eu seguir com vocês. Pera aí que eu já me confundi. Tá, então vamos lá. Frontal ou epicrânio, o prócero, que é com C, né, gente? Prócero com C. Aqui o corrugador do supercílio, o orbicular dos olhos, o músculo nasal. Aqui o levantador do lábio superior, bem aqui, tá? Aqui o zigomático menor, ele é um feixe acima, e o zigomático menor, ele está embaixo, né, do masseter. Tá? E daí a gente tem um masseter aqui que é bem grandão. Aqui a gente tem o abaixador do ângulo da boca. Aqui o mentual ou mental. Aqui o abaixador do lábio inferior. O platisma, que pega o pescoço inteiro. O risório, tá? Que está aqui. Aqui mostrando o zigomático menor e o maior. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Levantador do lábio superior, que fica bem aqui no cantinho. Bem, vocês precisavam colocar apenas 5, tá bom? Estes são músculos da face e era a nossa questão de número 9. Questão 10. Dê 5 exemplos de músculos dos membros superiores. Bem, vamos voltar aqui, ó. Exemplos de músculos superiores. Vocês poderiam colocar o mais bonito de todos, né? Na minha opinião, deltoide, tá? Depois a gente tem aqui o bíceps, que é o mais externo, o braquial e o coracobraquial. O coracobraquial, ele tá embaixo do deltoide aqui, viu? E na região posterior, o tríceps. Beleza? Vamos agora para a região do antebraço, que fica mais fácil mostrar nas imagens para vocês. Região do antebraço. Bem, aqui tem uma série de músculos, é só vocês pesquisarem, né? Então, vamos ver quais músculos nós temos aqui, ó. A gente tem um exemplo aqui, ó. O músculo tríceps do braço. Aqui, ó, o músculo tríceps do braço era uma opção que faz parte aqui do membro superior. O braquial, que nós já vimos, músculo flexor radial do carpo, músculo palmar longo, músculo flexor ulnar do carpo. Vamos para o lado de lá. Quais músculos nós temos? Músculo braquiorradial, músculo extensor radial longo do carpo. Enfim, era só vocês pesquisarem, né? Não tinha a mínima condição de não colocar 5 opções nessa questão, tá bom? E a questão 11. Questão 11, dê 5 exemplos de músculos do abdômen. A do abdômen é bem mais fácil ainda, tá bom? Eles são mais fáceis de memorizar, na minha opinião, tá? Ó, a gente tem o reto abdominal, que é aquele que a gente tem, né? Aqui os ventres, tá bom? Ventre esquerdo, ventre direito,
4 ventres, né, em cada lado. Então, a gente tem o reto abdominal, o transverso abdominal, que ele está em sentido aqui transversal ao abdômen. A gente tem o oblíquo interno, que ele está bem aqui, mais internamente, aqui, ó, o oblíquo interno. A gente tem o oblíquo externo, tá, que ele está aqui. Muitas pessoas colocaram o diafragma, né, que ele é um músculo aqui que está embaixo dos pulmões, é um músculo muito importante. O coração, músculo estriado cardíaco, tá bom? Então, se bem que o coração ele tá mais tórax do que abdômen, tá? Mas eu acabei aceitando, tá bom? Então, essa é a questão 11, bem tranquila. E a questão 12, dê 5 exemplos de músculos dos membros inferiores. Mesma coisa, era só vocês pesquisarem. Olha lá. O glúteo médio, no caso o glúteo, tá, gente? Ele é da região posterior, mas aqui ele tá mostrando só um pedacinho. O músculo iliopsoas, ele é grandão, ele vai até o abdômen. Então, o iliopsoas podia ter colocado também lá nos músculos do abdômen. O músculo tensor da fáscia lata, este daqui. O sartório, que eu falei para vocês que é o músculo mais comprido do corpo humano. Músculo vasto lateral. A gente tem o ilíaco, o músculo psoas maior, o pectíneo, adutor longo, o grácil, músculo reto da coxa, vasto medial. Então, são alguns exemplos de músculos dos membros inferiores. E se você ainda tá sem opções, olha lá, o glúteo máximo, o semitendíneo, músculo adutor magno, ao grácil de novo, o semimembranáceo, aqui o semitendíneo, aqui parte do sartório, aqui o músculo plantar, músculo sóleo, enfim, uma infinidade de músculos. Isso aqui era só pesquisar. Creio que ninguém errou. Algumas pessoas perderam pontos aqui porque colocou 2 exemplos, 3 exemplos, né? E a professora olha, porque são 5, né? 5, né? E do tórax, gente, exemplos de 5 músculos do tórax. Bem, o tórax vocês podiam colocar o esternocleidomastoideo, colocaram o trapézio também. O deltoide é de membro superior, tá? Então, para tórax, a gente tem peitoral maior, peitoral menor, grande dorsal. Aqui, oblíquo externo do abdômen, isso aqui é músculo abdominal, tá? Que mais? O peitoral maior e menor, os músculos intercostais externos, tá? E esses daqui são músculos abdominais, o trapézio, esternocleidomastoide e alguns outros que eu vi que vocês pesquisaram. Beleza? Agora a gente vai para a questão 14. Gente, era para julgar verdadeiro ou falso. Aqui já tá a lápis, né? Mas vamos lá. Os músculos constituem cerca de 40 a 50% do peso corporal? É verdadeiro, está lá na nossa apostila. É verdade isso, tá bom? São funções dos músculos. Produção dos movimentos corporais? Sim, já vimos que sim. Estabilização da posição do corpo? Sim. Regulação do volume dos órgãos? Sim, nós demos exemplo até do estômago, do útero, da bexiga. Movimentação de substâncias dentro do corpo? Sim, como minerais e cálcio. Gente, liberação de calor? Não, músculo não libera calor. Músculo faz produção de calor. Tá? Então, essa aqui é falsa. Beleza? Os tipos de tecido muscular são 3. O muscular estriado esquelético, ok? Cardíaco e liso. Super verdade, nós vimos isso. A contratilidade é a capacidade do músculo em se contrair? Ele consegue se contrair, né? E produzir calor, movimentação. E lá atrás, a elasticidade é a capacidade do músculo de retornar à sua forma original após contração ou estiramento. Verdade, né? Então a gente consegue se alongar e voltar, né, ao tamanho normal do músculo. O músculo, o útero, que é um órgão, né? A musculatura do útero, ele pode, né, se esticar e comportar até 5 litros e depois ele voltar para o seu tamanho normal. Mesma coisa se você for no rodízio de pizza, você estica o seu estômago e consegue depois voltar no tamanho normal, salvo algumas exceções, mas isso não vem ao caso,
tá bom, gente? Então, essa era a correção da nossa atividade 1.